Nessa parte da aula, veremos como definir se um ponto crítico é um ponto de máximo, mínimo ou inflexão. Para isso, vamos começar analisando o seguinte gráfico. Em laranja, temos a nossa função f de x. E nesse roxo aqui, temos a nossa função derivada, f' de x. Em um ponto de máximo, sempre temos um ponto crítico. E nele a gente tem a inclinação nula para a reta tangente que passa ali. A gente já sabe, né, que a derivada nesse ponto é igual a zero. Esse aqui é o nosso ponto crítico, em que temos a derivada igual a zero. Em algumas situações também, esse ponto crítico ele pode ser dado por uma derivada especificamente nesse ponto, que não existe. E o que eu quero chamar a atenção aqui é que, para a função f de x, todas as vezes que você tiver um ponto de máximo, a função será crescente até o ponto de máximo. A partir daí, seu comportamento muda e ela passa a ser decrescente. Com isso, todas as vezes que esse ponto crítico estiver representando um ponto de máximo, sua derivada antes do ponto crítico terá valores positivos e depois do ponto crítico terá valores negativos. Com isso, a gente tem um método para identificar se um ponto crítico é um ponto de máximo. Veja bem, se você pega um valor, qualquer número, a sua escolha, que venha antes do ponto crítico e outro valor que venha depois, e então utiliza esse valor dentro da sua função derivada, caso esse resultado aqui seja positivo e caso esse aqui seja negativo, isso indica que a função cresce até chegar em um ápice e depois decresce. Isso aqui caracteriza um ponto de máximo. Já em uma função que o ponto crítico representa um ponto de mínimo, como é o caso desse segundo gráfico, podemos perceber que antes do ponto crítico, a função ela decresce e após o ponto crítico, ela cresce. Todos os mínimos são feitos dessa forma. Assim, quando você avalia os valores que vêm antes de um ponto crítico e o valor que vem depois do ponto crítico, a sua função derivada geraria um valor negativo e após geraria um valor positivo, que representaria, um decrescimento chegando a um mínimo e depois um crescimento, caracterizando um mínimo. E o terceiro caso dos nossos pontos críticos são os pontos de inflexão. Nos casos de inflexão, a nossa função cresce até um determinado ponto em que ela está variando a inclinação das retas tangentes que passam por cada ponto e logo depois ela muda o seu comportamento sendo que as inclinações passam a ter um comportamento diferente do anterior. Sendo assim, a gente pode ver que antes do ponto crítico, a função derivada tem valores positivos e depois do ponto crítico, ela também tem valores positivos. Assim, ela se diferencia dos pontos de máximos ou de mínimos,
em que eles trocam de sinal dentro da derivada, antes e após o ponto crítico. Desse modo, quando você pega valores que vêm antes e depois do ponto crítico e testa em sua função derivada, você vai encontrar resultados com o mesmo sinal. Sejam os dois positivos ou os dois negativos. Na primeira possibilidade, você tem uma função que cresce até um determinado valor crítico e depois ela passa a crescer de uma maneira diferenciada, ou ela decresce até um valor crítico e depois passa a decrescer de uma outra maneira, caracterizando assim a nossa inflexão. A partir dessa análise, podemos definir um método para diferenciar qual ponto crítico é de máximo, de mínimo ou de inflexão. Este método é conhecido como teste da primeira derivada. Ele diz que, supondo que C seja um número crítico em uma função f de x, em que você tem um A e um B, que são valores anteriores e posteriores desse C, se a derivada de f no ponto A for maior do que zero e a derivada de f no ponto B for menor do que zero, então f de x tem um máximo local em C. Se a derivada de f em A for menor do que zero e a derivada de f em B for maior do que zero, então f de x tem um mínimo local em C. E se a derivada de f em A e em B possuírem o mesmo sinal, ou seja, se os dois forem positivos ou os dois forem negativos, então f de x tem um ponto de inflexão em C.